junta as mãos, palma com palma, faz uma pequena reverência, vai balançando o corpo devagar, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, saindo da imobilidade, descruza as pernas. Quem estiver sentado no banquinho, coloca o banquinho para o lado. Quem quiser mudar a posição das pernas ou ir para uma cadeira, um lugar um pouco mais... Ou se estiver bem sentado na almofada, se quiser só arrumar as pernas, reposicionar. A gente vai dar continuidade à leitura. Hoje quem vai fazer a leitura para a gente é a Iorim. Queria deixar também os parabéns para ela. Hoje, olhando ela, atrasado. E vamos dar continuidade à leitura hoje. Tudo de bom? Por aqui só chamar. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Hoje a gente vai ler o capítulo 69, tá? Para onde irá o Buda? Certo dia, durante uma tempestade, um asceta chamado Uttiya veio visitar o Buda. Ananda conduziu-o até a choupana e apresentou-o a Siddhartha. O homem foi convidado a sentar-se e Ananda ofereceu-lhe uma toalha para que pudesse se secar. Uttiya perguntou: Monge Gautama, o mundo é eterno ou irá perecer algum dia? O Buda sorriu e disse: Asceta Uttiya, com sua licença, não vou responder a esta questão. Uttiya então perguntou: o mundo é finito ou infinito? Declino de responder a esta questão também. Bem, então, o corpo e o espírito são um ou dois? Também não responderei a esta questão. Após sua morte, você continuará a existir ou não? Esta questão também não vou responder. Ou talvez você sustente que, após a morte, nem continuará a existir, nem cessará de existir. Asceta Uttiya, não responderei a tal questão igualmente. Uttiya olhou perplexo. Ele disse: Monge Gautama, você se recusou a responder a todas as minhas perguntas. Qual questão responderia? O Buda asseverou: só respondo questões diretamente ligadas à prática de alcançar a maestria em relação à mente e corpo, a fim de superar todas as preocupações e ansiedades. Quantas pessoas neste mundo você imagina que seu ensinamento pode ajudar? O Buda ficou sentado em silêncio. Uttiya não disse mais nada. Sensível ao ressentimento do asceta pelo fato de o Buda não ter respondido ou não ter sido capaz disso, Ananda ficou com pena do homem e disse: Asceta Uttiya, talvez esse exemplo possa ajudá-lo a melhor compreender a intenção do meu professor. Imagine um rei que resida em um palácio totalmente fortificado, circundado por um largo fosso e muralhas. Há uma única entrada e saída do palácio, guardada dia e noite. O guarda-vigia só permitirá a entrada no palácio de pessoas autorizadas. A ninguém mais é permitida a entrada. O guarda, além disso, procede uma cuidadosa inspeção das muralhas do palácio para estar certo que não haja frestas ou rachaduras grandes, o suficiente para que sequer um gato possa esgueirar-se através. O rei senta em seu trono sem preocupar-se com quantas pessoas entram no palácio. Ele sabe
que o guarda evitará a entrada de qualquer um que não seja bem-vindo. É semelhante o que ocorre com o monge Gautama. Ele não está preocupado com o número de pessoas que seguem seu caminho, pois leva em consideração apenas o ensino do caminho que contém a capacidade de dissolver o apego, a violência e a ilusão, de modo que aqueles que sigam por tal senda possam realizar a paz, a alegria e a liberação. Faça perguntas ao meu professor sobre como dominar mente e corpo, e ele certamente lhe responderá. O asceta Uttiya compreendeu o exemplo de Ananda, mas por ainda estar preso a questões de natureza metafísica, não fez mais perguntas. Ele foi embora, sentindo-se um tanto insatisfeito com seu encontro com o Buda. Poucos dias mais tarde, um outro asceta, chamado Vashagota, veio vê-lo e fez questionamentos de natureza similar. Por exemplo, ele perguntou: Monge Gautama, você poderia, por favor, dizer-me se há ou não um eu? O Buda sentou-se em silêncio e não disse uma palavra. Depois de várias indagações sem receber retorno, Vashagota levantou-se e saiu. Após ter partido, Venerável Ananda arguiu: o senhor fala acerca do não-eu em suas palestras Dharma. Por que não respondeu às questões de Vashagota acerca do eu? O Buda respondeu: Ananda, o ensinamento sobre a vacuidade do eu faz sentido enquanto guia para a nossa meditação. Ele não deve ser tomado como uma doutrina. Se as pessoas o tomarem como doutrina, acabarão enredadas por ela. Tenho dito com frequência que o ensinamento deveria ser considerado como uma canoa que é útil para atravessar até a outra margem, sem ser considerado uma canoa que é útil para atravessar até a outra margem, ou como o dedo que aponta para a lua. Não devemos nos deixar aprisionar pelo ensinamento. O asceta Vashagota desejava que eu lhe desse uma doutrina, porém não quis que ele fosse apanhado por qualquer armadilha doutrinária, seja uma doutrina do eu, seja do não-eu. Se dissesse a ele que há um eu, isso contradiria meu ensinamento. Se dissesse a ele, porém, que não há um eu, e ele se fixasse nisso como sendo uma doutrina, tal não lhe traria qualquer benefício. É melhor permanecer em silêncio do que responder essas perguntas. É melhor que as pessoas pensem que não sei a resposta para tais questões, do que serem apanhadas nas armadilhas da visão estreita. Um dia, Venerável Anurada foi parado por um grupo de ascetas. Eles não queriam deixá-lo passar até que respondesse suas questões. Eles lhe perguntaram: ouvimos dizer que o monge Gautama é um mestre completamente iluminado e que seu ensinamento é sutil e profundo. Você é discípulo dele. Consequentemente, responda a isso. Quando o monge Gautama morrer, ele continuará a existir ou cessará de existir? Os ascetas disseram a Anurada que ele deveria escolher uma dentre as 4 seguintes possibilidades. Quando morrer, o monge Gautama continuará a existir. Quando morrer, o monge Gautama cessará de existir. Quando morrer, o monge Gautama continuará a existir e cessará de existir. Quando morrer, o monge Gautama nem continuará a existir,
nem cessará de existir. Bhikkhu Anurada sabia que nenhuma dessas 4 respostas eram compatíveis com o verdadeiro ensinamento e permaneceu em silêncio, mas os ascetas não aceitaram isso. Eles tentaram em vão forçá-lo a escolher uma das 4 opções. Finalmente, o venerável falou: meus amigos, de acordo com minha compreensão, nenhuma destas 4 respostas pode acuradamente expressar a verdade com respeito ao monge Gautama. Os ascetas caíram na risada. Um deles disse: este bico deve ser recém-ordenado. Não tem condições de nos dar uma resposta. Não creio que esteja tentando evitar responder. É melhor deixarmos ele ir. Poucos dias após, Venerável Anurada apresentou o questionamento dos ascetas para o Buda e disse: Senhor, por favor, esclareça para nós de maneira que possamos responder melhor a tais questões quando nos forem erguidas. O Buda disse: Anurada, é impossível encontrar o monge Gautama através do conhecimento conceitual. Onde está o monge Gautama, Anurada? Gautama pode ser encontrado na forma? Não, senhor. Gautama pode ser encontrado nos sentimentos? Não, senhor. Gautama pode ser encontrado nas percepções, nas formações mentais ou na consciência? Não, senhor. Bem, então, Anurada, Gautama pode ser encontrado fora da forma? Não, senhor. Gautama pode ser encontrado fora dos sentimentos? Não, senhor. Gautama pode ser encontrado fora das percepções, das formações mentais e da consciência? Não, senhor. O Buda olhou para Anurada. Onde, então, você pode encontrar Gautama? Anurada, neste exato momento, enquanto está bem diante do Gautama, você não pode apreendê-lo. Muito pior, será após ele ter morrido. Anurada, a essência do Gautama, como a essência de todos os dharmas, não pode ser apanhada através do conhecimento conceitual ou em categorias de discriminação mental. Deve-se ver os dharmas na sua relação interdependente com todos os demais dharmas. Você deve ver o Gautama em todos os dharmas, normalmente considerados como sendo não Gautama, a fim de ver a verdadeira face do Gautama. Anurada, se você quer ver a essência da flor de lótus, deve ver a flor de lótus presente em todos os dharmas, normalmente considerados como sendo não lótus, tais como o sol, a água, o lago, as nuvens, o lodo e o calor. Somente olhando deste modo, podemos rasgar em pedaços a teia das visões estreitas, a teia da discriminação mental, que gera as prisões do nascimento, morte, aqui, lá, existência, não existência, impuro, imaculado, crescimento e decrescimento. É o mesmo se você quer ver o Gautama. As 4 categorias dos ascetas, existência, não existência, tanto existência quanto não existência, e nem existência, nem não existência, são como aranhas tecedoras de teias, entre outras tantas que jamais conseguirão prender o enorme pássaro da realidade. Anurada, a realidade em si não pode ser descrita por conhecimento conceitual ou através de linguagem escrita ou falada. Somente a compreensão que emerge da meditação pode ajudar-nos a reconhecer a essência da realidade. Anurada,
Uma pessoa que jamais provou o sabor da manga não pode saber que gosto ela possui. Não importa de quantas palavras e conceitos alguém possa lançar mão para descrevê-la. Nós não podemos apreender a realidade através da experiência direta. Nós só podemos apreender a realidade através da experiência direta. É por isso que tenho frequentemente dito aos bicos para não se perderem em discussões inúteis que desperdiçam tempo precioso, o qual seria muito melhor empregado em olhar profundamente todas as coisas. Anurada, a natureza de todos os dharmas é incondicionada e pode ser chamada de talidade ou tatata. Esse tatata é T-A-T-H-A-T-A. A tatalidade é a natureza maravilhosa de todos os dharmas. Da tatalidade surge a flor de lótus. Anurada surge da tatalidade. O Gautama advém da tatalidade. Nós podemos chamar alguém que surge da tatalidade por Tathagata, ou aquele que assim veio. Surgidos da tatalidade, para onde todos os dharmas retornarão. Todos os dharmas retornam para a tatalidade. Voltar à tatalidade também pode ser expresso pelo termo Tathagata, ou aquele que assim vai. Na verdade, os dharmas não surgem de algum lugar e vão para algum lugar, pois a sua natureza já é a tatalidade. Anurada, o significado mais verdadeiro da tatalidade é aquele que vem de lugar algum e aquele que vai para lugar algum. Anurada, de agora em diante, tratarei a mim mesmo como o Tathagata. Aprecio este termo porque ele evita a discriminação que surge quando alguém usa as palavras eu e meu. Anurada sorriu e disse: nós sabemos que todos surgimos da tatalidade, porém, reservaremos este termo para você. Todas as vezes que você se referir a si mesmo como Tathagata, nós nos lembraremos de que todos já somos portadores da natureza da talidade, a qual não tem início nem fim. O Buda sorriu também e comentou: o Tathagata fica feliz com sua sugestão, Anurada. Venerável Ananda estava presente a esta conversa entre Buda e o venerável Anurada. Ele acompanhou Anurada para fora da choupana e sugeriu que eles compartilhassem aquilo com o restante da comunidade no próximo dia de discussão do Dharma. Anurada concordou com alegria, acrescentando que poderia introduzir a conversa contando, em primeiro lugar, seu encontro com os ascetas em Sravasti. Bem, gente, antes de eu passar a palavra, eu gostaria de agradecer pela leitura e dizer que eu fui contemplada, uma leitura de uma parte que eu ainda vou precisar de ler mais 1 milhão de vezes para poder entrar. Eu acho que isso é uma questão que nos permeia o tempo inteiro. E para mim foi assim um presente ter podido fazer essa leitura. Não imaginava que seria esta a leitura. Então, para mim, ela foi assim maravilhosa. Não tenho mais comentários do que isso. E aí eu abro para vocês falarem, se o que eu gostar de colocar alguma coisa, ajudem alguém que queira colocar. Mas para mim essa
É uma questão profunda e fundamental, que eu ainda preciso meditar muito, fazer muito zazen, para poder, talvez, entrar um pouquinho nela. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Se não, a gente deixa reverberar, como diz o próprio Buda, né? Que a gente possa meditar e que nenhuma palavra ou claridade pode trazer luz sobre o significado disso sem que a gente prove pelo próprio corpo, né? Então, acho que é isso. Rokyo, Diga lá, Thiago. boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre essa leitura. Vai E lá. primeiro destacar, assim, é incrível como a cada dia, a cada leitura, a gente sente essa necessidade, essa vontade que a Yorin comentou de retomar, né, de assistir, de ler de novo, de prestar atenção outras vezes, tamanha a profundidade do que está sendo ensinado, né? E hoje, particularmente, o que chamou bastante atenção quando ele fala que os dogmas, né, que isso não é o mais importante, né? Porque às vezes a gente se prende muito à teoria, ao sentido literal, que eu acho que isso seria o quê da questão. E talvez o mais importante não fosse o quê, e sim o como, que seria mais a essência daquilo que está sendo passado, e não saber só o conceito. Ah, é isso. Tá, mas isso é muito vago, né? E isso me chamou bastante a atenção, que eu achei bem interessante, queria destacar e compartilhar. Achou? Perfeito, Thiago. Muito bom. Eu acho que, enfim, é isso. Alguém quer falar, quer complementar mais alguma coisa, fazer alguma outra observação? Que eu acho que é bem isso mesmo, né? Como? Vamos encerrar? Então, as mãos palma com palma. A Vanessa quer falar alguma coisa? Van, você abriu o microfone. Abri. Hoje é lua nova, nós poderíamos arrepender. Ah, hoje é lua nova? É, Será que eu vou lembrar aqui de cabeça? Vamos ver. a gente pode fazer junto. Eu vou falar e aí todo mundo faz. Se eu errar, errou e vai ser assim. Coloca as mãos palma com palma. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Faz uma pequena reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de minha boca, corpo e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância,
nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gachô a todos,